Boa noite. Vamos a Apocalipse, capítulo 17. Versículos de 1 a 6. Apocalipse 17, versículo de 1 a 6, diz o seguinte: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vamos ficar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, neste trecho extremamente misteriosa, difícil até de tentar imaginar o que significa cada coisa aqui, que às vezes dá vontade de passar para outro trecho da Tua palavra e ler alguma coisa mais digerível intelectualmente, racionalmente, logicamente, graficamente, em todos os aspectos. Dada a aridez de um trecho desse, que obviamente tem um propósito santo, por ter sido escrito desta forma, e dá-nos sabedoria para não nos deixar desviar desse propósito, ou desses propósitos santos que Tu estabeleceste para revelar esta palavra como está, sem nos deixar desviar com desânimos, com faltas de entendimento, que é grande, e com vontade de nem tentar entender, mas e também nos leva a evitar o outro extremo de querer entender tudo e embolar as coisas de uma maneira ainda pior, e mais confundir, sair mais confundido do que esclarecido, que é outro grande erro e uma grande tentação também. E inclui aí a conformação de que vamos entender muito pouco, mas alguma coisa Tu queres transmitir com este texto, especialmente quando comparado com outras partes da Tua palavra, pois dá-nos este entendimento, nem que seja muito pequeno, quanto ao que está escrito aqui. Cremos na retidão da Tua palavra, no acerto da Tua palavra, na inerrância da Tua palavra.
e que tu sejas glorificado com o que vai ser dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então estamos aqui, como eu falei no capítulo passado, numa espécie de um complemento ao 7º flagelo, achando que o anjo disse: vem cá, João, vamos, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Depois de tudo que já te foi mostrado, deixa eu mostrar uma coisa aqui bem à parte para ti. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, João, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Vou lhe mostrar isso aqui. Trata-se de uma mulher chamada de prostituta e também de Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, que foi julgada, estima-se que já tenha sido julgada nesse tempo, João como se estivesse voltando atrás no tempo um pouco. Lembre-se que nós já tínhamos chegado lá no 7º flagelo, e conforme eu falei até algumas vezes, não faltaria mais nada. Depois do 7º flagelo, depois que até a 7ª taça foi derramada, não faltaria mais nada. O próximo evento seria já a volta de Cristo, lá no capítulo 19. Mas aí vem os capítulos 17 e 18, em que Deus resolve jogar todo o foco aqui, nessas passagens longas, sobre essa tal de Babilônia. E 2 capítulos inteiros são dedicados a explicar e a falar sobre esta Babilônia. O problema é que, às vezes, quanto mais a gente lê, mais se sente desexplicado, de tão difícil que é. Mas é óbvio que podemos avançar e tirar muitas conclusões aqui. Seguras, conclusões seguras, que é o que eu estou pretendendo o tempo todo fazer com a igreja, com vocês, é tirar conclusões seguras de Apocalipse, especialmente as que se pode aplicar para a nossa vida prática. Todo tempo eu tenho que pensar nisso, não esqueço um minuto. E esses capítulos, então, 17 e 18, que são como um parênteses entre o final do 16, que terminou tudo, feito está, pronto, terminou, e a volta de Cristo, aí há essa colocação aqui, com muitos dados, mas ao mesmo tempo se constitui num dos grandes mistérios de Apocalipse, esses capítulos 17 e 18. O julgamento, a gente já sabe no que resultaria: na queda e na destruição desta personagem, chamada Babilônia. Tudo indica que, pelo menos, o final desse julgamento tinha feito parte do 7º flagelo. Tinha acabado de acontecer. É como se João tivesse se levado um pouquinho para trás no tempo, como já falei. Essa personagem Babilônia é extremamente complexa e misteriosa, não somente por causa das referências sobre ela na Bíblia, como vamos ver, mas porque nos próprios capítulos à nossa frente, 17 e 18, ela é qualificada de 2 maneiras completamente diferentes, com o mesmo nome. Uma mulher chamada Babilônia e uma cidade chamada Babilônia. Uma mulher muito diferente de uma cidade. Para complicar, a mulher não é uma mulher. Visivelmente não é uma mulher, mas um organismo vivo, esse vive entre aspas, que não é que tem coração, pulmão e respira como um ser vivo
qualquer, mas um organismo gigantesco, com perfil moral, espiritual, comportamental, com costumes, e que, então, o aspecto de mulher já é metafórico, de alguma coisa, que entendemos que é uma organização gigantesca, como vamos ver aqui, e maligna. E que organização é essa? Já se entra em grandes discussões. Então, a mulher que não é uma mulher, mas é uma organização religiosa, como vamos ver, e que ao mesmo tempo é uma cidade. O capítulo 17 focaliza na parte mulher, e o capítulo 18 focaliza mais na parte cidade, embora as duas coisas tenham nos dois capítulos. Mas, de uma maneira muito mais clara, enfatizou uma coisa numa, outra coisa no outro capítulo. Então, vamos passo a passo que nós podemos tirar disso aqui. Veio dos 7 anjos e tal, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz. Ela é chamada de meretriz várias vezes, não somente no capítulo 7, versículos 1, 2, 4, 5 e 16, como no 18. Conforme eu disse, o capítulo 18 também tem a figura dessa personagem como uma mulher. Embora o capítulo 18 quase todo fala do aspecto cidade. Mas está lá. Então, as duas figuras estão nos dois capítulos. Ela é descrita como uma prostituta riquíssima e de alto padrão social, que se vestia com luxo, se cobria com joias, com sedas, e seus clientes eram reis na terra. Ou seja, ela convivia e participava da mais alta esfera política e poderosa do mundo. Aliás, ela não apenas convivia, mas ela influenciava, e mais do que influenciava, ela dominava essa esfera e quem tinha influência no mundo. No versículo 18, que nós não chegamos lá, mas muitas vezes João fala de uma coisa aqui, e lá no versículo, lá na frente, ele esclarece o que está lá atrás. E aqui, lá no versículo 18, ele diz: a mulher que viste é a grande cidade, e aqui é um versículo que consta as duas figuras lado a lado, que eu não vou comentar agora em detalhes, mas só quero este ponto. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui no versículo 2 diz que ela se prostituiu, ou os reis da terra se prostituíram com ela. E no 15 diz que ela dominava, aliás, no 18, sobre os reis da terra. Então, era de altíssimo nível a relação promíscua que esta mulher metafórica tinha com os poderosos da terra, mostrando o tamanho do que estava envolvido aqui. Aí diz: sentada sobre muitas águas. Antes que a gente comece a pensar em explicar, o versículo 15 nos socorre. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Ótimo, menos um problema para nós. O que será isso? O que será aquilo? Vem quando João dá uma mão boa e diz: isso é aquilo. Ótimo, pronto. Então não precisa mais especular, querer. O que águas são essas? E muitas vezes ele não explica o sentido da metáfora, tal, tal ou tal. Aí é por isso que a gente fica, uns acham que é isso, outros acham que é aquilo, outros acham que é aquilo, porque não explica. Aqui explica. Então, águas aqui está explicado. Por que ele chamou muita gente de água, aí teríamos que falar um pouco mais, que não vou. O fato é que mostra essa mulher sentada
sobre as águas, e as águas são multidões, povos e nações, ou seja, sentadas sobre, dominando, mandando, controlando, até certo ponto, pelo menos. Aí fala, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. Devassidão é importante saber, no grego que está porneia, de onde vem o nome, pornografia e tudo mais, que significa literalmente relação sexual ilícita, fornicação, não é bem adultério, tem um nome próprio para adultério, que é o nome mais específico. O nome porneia é mais geral, mas a ideia mesmo de porneia é relação sexual ilícita, fornicação. Isso literalmente. Só que metaforicamente fala de adoração de ídolos. Espiritualmente Deus vê como porneia espiritual, imoralidade espiritual, adoração de ídolos. E quando eu digo adoração de ídolos ou idolatria, não devemos apenas pensar em estátuas de gesso ou de outros materiais em que as pessoas se prostram e prestam algum tipo de culto, reverência, coisa assim. Isso é um aspecto, talvez o menos praticado. Talvez o menos praticado, de fisicamente adorar e se ajoelhar diante de uma imagem ou coisa assim, que é praticado muito, mas muito mais do que isso é o aspecto da atitude interna de um ser humano quando quer adorar ou reverenciar ou considerar a coisa mais importante da sua vida, qualquer coisa ou pessoa, ou bem, ou objeto, ou alguma coisa que não seja física, mas simplesmente na mente, na cabeça, mas dá uma importância tal a qualquer coisa imaginável que não seja o próprio Deus. Pronto. Isso é idolatria. Então, quando alguém se ajoelha defronte de uma imagem de gesso, por exemplo, ele está externando, através de uma posição física, o seu coração idólatra, que é onde Deus está interessado, e Deus está interessado primariamente no coração das pessoas, no seu, no meu, no nosso coração. Ele está interessado também nas obras, no que fazemos, no que falamos e tudo. Mas essas coisas externas são consequências do que está aqui dentro. Ou aqui dentro, falando em coração. O pecado que mais ofende a Deus, disparado, para quem conhece um pouco a Bíblia, não precisa nem conhecer muito, não é imoralidade sexual, que é muito grave aos olhos de Deus, sim, mas não é o pior, não. Mentira, farras, bebidas, não. O pecado que mais ofende a Deus é esta idolatria, em que os homens querem prestar reverência ou adoração ao que não é Deus, a criatura, ou, como eu disse, a qualquer coisa, a uma ideia, a qualquer coisa que não seja Deus. Pode até ser algo lícito aos olhos de Deus. Estava conversando há pouco tempo com alguém e falando sobre meu ministério tal, e pregação, até quando eu ia conseguir ficar pregando e tal, e a pessoa perguntou algo, mas você aguenta
ficar ou viver sem pregar e tal. Eu digo, se eu disser que não aguento, eu estou idolatrando a pregação da palavra de Deus. Isso seria idolatria. Eu tenho que me acostumar, sim, com a ideia de viver sem pregar nunca mais uma só palavra no púlpito. E viver tão feliz quanto. Se qualquer crente achar um músico, eu não posso viver sem o meu violino, sem o meu piano, ou um engenheiro sem a minha engenharia, ou um empresário sem a minha empresa, ou que gosta de dinheiro sem meus milhões, não dá para viver. Sem minha mulher, minha vida perde o sentido completamente. Idólatra. Isso é o que eu estou dizendo. Para ser idólatra não precisa estar de joelho diante de alguma coisa, é dentro do coração. Então, o que interessa, e Deus tem muito ciúme de qualquer coisa que não seja Ele, nem que seja o evangelho dEle. Pregar o evangelho dEle, se está colocado acima da pessoa dEle, idólatra. Está ofendendo a Deus. Então, todo crente, e o diabo é muito inteligente, muito sagaz, e quantas vezes ele leva, pois isso é conhecido, é clássico, pastores a desprezarem as famílias. Quando eu digo desprezar, é deixar em segundo plano, mulher e os filhos, por quê? Porque eu estou muito ocupado, e pregando, estudando, e viajando, pregando, estudando, e um grande servo de Deus, e a família em segundo plano, e a mulher reclamando, e os filhos sentindo falta, a educação falhando, e ele muito ocupado, porque tem o trabalho de Deus. Para de idolatrar o trabalho de Deus. Deus não está nem um pouco interessado nesse teu tipo de trabalho. Isso é clássico, está em todo livro aí de pastor. Então o perigo da idolatria é grande até entre os crentes, e até entre os crentes fiéis. Esses são os que o diabo gosta mesmo de derrubar, e que muito tenta. Voltando aqui. Idolatria é o pecado que mais ofende a Deus. E é chamado na Bíblia, muitas vezes, de imoralidade, que ofende a Deus, de prostituição, inclusive. Então é o caso de perguntar, minutinho, essa prostituição e essa devassidão toda aqui, desta mulher / organização, refere-se à imoralidade de fato, que era uma empresa que incitava à imoralidade e tudo que envolvia com orgias, bebidas, drogas, que dominam o mundo hoje aí, tudo que essa organização praticava, fornecia, insuflava, distribuía pelo mundo inteiro. É isso. Fala de um comportamento, de uma característica que funcionava mesmo num antro de perdição de várias ordens. Ou está falando aqui da prática, da incitação, da idolatria, de falsas religiões, uma idolatria ou uma imoralidade espiritual, adoração a demônios, por exemplo, incluindo adoração a demônios, ocultismo, adoração a Cristo, mas totalmente deformada, com o nome de cristão ou não. Como é? Babilônia, qual é a imoralidade de Babilônia, dessa organização aqui? É mais uma coisa moral, de prática moral, ou de práticas espirituais, práticas e corações que fazem coisas que ofendem a Deus e adorando outras coisas? Entendo eu que
as duas. Conforme nós vamos ver, nós vemos as duas coisas aqui. Quer dizer, veremos, estaremos vendo. Então, Babilônia é muito mais caracterizada por um poder religioso do que político, embora a política esteja altamente entranhada nas suas relações, até quando fala que ela estava se prostituindo, aliás, os reis estavam se prostituindo com ela, então havia política muito misturada com religião. Mas é evidente que o aspecto principal desta superorganização aqui era espiritual, a imoralidade dela. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Deserto, ou literal, ou metafórico, sugerindo um isolamento, um lugar à parte, não entendemos bem. Montada numa besta escarlate, vermelha, uma besta blasfêmia com 7 cabeças e 10 chifres. Não posso mais investir tempo nenhum falando desta besta, porque trata-se do anticristo, a quem eu já dediquei, eu não gosto de dizer que dediquei ele a alguma coisa, mas eu denunciei por 3 pregações só para ele. Então aqui eu não vou mais repetir. Quando eu preguei no capítulo 13, eu falei muito do anticristo, utilizei uma passagem que nós vamos ver já chegando aqui no capítulo 17, que fala no anticristo, como se João abrisse um parênteses para falar do anticristo, em vez de falar dessa mulher, e ele volta a falar da mulher, mas o parênteses que ele fala do anticristo, eu puxei lá no capítulo 13, e falei, isso foi mais ou menos em dezembro do ano passado, está aí a pregação no site, com texto, com áudio, com vídeo, com tudo, quem quiser vá lá e dê uma olhada de novo. O fato é que a mulher está sentada no anticristo, montada, dando uma ideia de domínio, de superioridade. E pode parecer estranho não ser o contrário. O anticristo dominador mundial que estaria em cima, dominando esta organização religiosa, que o outro vai ser político no começo da carreira, e lá pelo meio da tribulação ele vai jogar um fator religioso fortíssimo, como vamos já ver. Mas é bom lembrar que o anticristo foi crescendo paulatinamente em poder, e certamente no início um poder político. Depois ele foi adquirindo um poder espiritual e totalizou, mesmo com a ajuda do falso profeta, sobre ele. Então todo o aspecto religioso foi concentrado, já no final, no anticristo. Então, religião e política juntas na mesma pessoa. Mas esse foi o aspecto final. Muito provavelmente, João estava vendo o aspecto aqui inicial desta relação anticristo político com a mulher religiosa. Muito provável. E no início a mulher deveria ser, essa organização deveria ser mais poderosa do que ele próprio, anticristo, ainda numa fase crescente. Muito provável. Além do mais, é bom lembrar que se alguma coisa, ou algum animal, ou coisa assim, leva alguém, é muito importante para esse alguém. No tempo do faroeste, os cavalos, tira o cavalo do meio. Matava o trabalho, matava as perseguições, matava os deslocamentos. Tudo bem, montava no cavalo, o homem é superior ao cavalo e tal, mas usava o cavalo era muito importante para ele. No meio de um deserto, o cavalo morria, aquilo
às vezes o destino da pessoa estava selado. Não tinha mais jeito. E numa batalha de cavalos, homens montados em cavalos, quantas vezes vê até em filmes, quando cai o cavalo de um guerreiro daquele, acabou, não sei se é infantaria, que é só gente a pé, é outra história. Mas quando um cavalo está levando alguém, cavalo que é o animal que mais vem na nossa mente quando se pensa em montaria e deslocamento, mas pensa também num automóvel, pensa num carro, pensa num avião. O que é o piloto sem um avião? Então, é bom lembrar que não concentre demais a ideia de que quem está montado, ou quem está se utilizando do outro para se deslocar para aqui e para ali, é tão superior. É superior. A ideia é que é superior mesmo, isso é inegável. Mas não tira a importância, às vezes imprescindível, para o outro. Seja como for, nesta fase aqui, a mulher era mais importante. De alguma maneira, o anticristo era útil à mulher, a mulher era útil ao anticristo, naquela fase, naquele ponto, e os dois faziam um par poderoso e extremamente maligno. Depois, tudo que fosse religioso ia se concentrar no anticristo, como já comentei, mas não aqui. Na visão, João deve ter visto, a partir da fase em que o anticristo não se deixava levar pela poderosa e milionária prostituta. Na metade da tribulação é que isso mudou. Versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, sempre ideia de muita riqueza, muito luxo, adornada de ouro, pedras preciosas, de pérolas, riqueza, riqueza, riqueza. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Os termos são fortíssimos, fortíssimos, para causar realmente repugnância em que lê, especialmente na época de João, as pessoas liam mesmo ali no grego, que ele deve ter escrito, e viram ali com mais até clareza força do que estava sendo dito aqui. Abominações, lá no original, significa o que é altamente detestável, o que é repugnante, inaceitável, um objeto de profundo desgosto. Esse é o significado de abominações. Imundícias, sujeira. Só que havia o aspecto moral em que esse termo é usado, como no nosso português. Sujeira significa muito lixo, mas pode significar sujeira moral, entre pessoas, entre políticos, empresários, entre seres humanos. Mesma coisa aqui. E aqui mais um pouco ainda, porque tinha um aspecto cerimonial junto do moral. A noção do que é, de que não é, do não puro, do que é contaminado, de que está sem condições de prestar culto a Deus. Que os que têm um pouquinho de ideia do Velho Testamento sabem que a lei prescrevia várias situações em que a pessoa era considerada imunda, até o nome feio, é forte, né? Imundo, e significa, diante de Deus, aquela pessoa se contaminou por alguma coisa que Deus decretou e proibiu que não fosse assim, mas de alguma maneira Deus proibiu aquilo, a pessoa transgrediu e tornou-se então contaminada. Em suma, essa Babilônia aqui, essa organização aqui, bebia, se alimentava, praticava do que era totalmente repugnante a Deus. Não apenas em termos morais, mas ainda espirituais.
Jeremias falou nisso, Jeremias 51:7, eu não vou ler, porque eu não vou ter tempo. Agora o anjo revela o nome da mulher. E uma característica que chocou João. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Qual era o nome? Que mistério era esse? Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes, de novo, a palavra meretriz, e das abominações da terra. De novo a palavra abominação, repetido. Eu já li esse nome em algum lugar, lá agora no versículo acima, leu mesmo, está repetido. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, João viu algo que era um mistério. Não é que estava escrito, tudo indica que não estava escrito a palavra mistério na testa dela, não. Na fronte dela, não. O mistério era o nome dela. Mistério significa algo não revelado. Paulo falou, eis que vos ensino um mistério. Aí ele explicou algo que não era uma verdade que estava ali meio escondida. Na Bíblia não significa mistério aquela cor de suspense, de alma, de assombração, né? Nada disso, zero. É simplesmente alguma coisa que não se sabia bem ou não era muito bem explicado ou conhecido e depois se torna revelado. Isso significa um mistério. Então, as qualificações desta mulher, o julgamento dela, a condenação que virá dela, estava sendo agora revelado. Estava abrindo, estava sendo aberto. Com muitas explicações e muitos detalhes. Só que, entendo eu, esse mistério vai sendo, aos poucos, sendo revelado, no sentido de que, ainda hoje, 2000 anos depois, ainda estamos aqui penando, nós estudiosos da Bíblia, penando para apontar alguma organização que possa se enquadrar nas características desta tal organização aqui, essa mulher organização. E desta cidade, chamada Babilônia, e até hoje, 2000 anos depois. Então, muita coisa foi aberta ali, tanto que João se admirou, ele entendeu algumas coisas, especialmente quando viu o nome, as qualificações, e o que ela estava fazendo com os crentes, ele se chocou, então entendeu alguma coisa. E nós entendemos também, tanto que estamos afirmando aqui, categoricamente, esta organização aí vai perseguir os crentes. De onde é que nós estamos tirando isso? Daqui. Então, não deixa de ser uma parte do mistério revelada. Mas dizer que esse mistério está totalmente revelado, não vê quem não quer os detalhes, obviamente não é bem assim. Seja como for, o mistério era o nome dela. Que nome? Babilônia a Grande. Mãe das meretrizes. Esse nome grande, esse nome mãe, significa a maior de todas. Significa o que de maior se conhece nessa área. Maior do que tudo anterior. Então, nada no mundo chegou a ser tão nefasto, repugnante a Deus quanto essa organização gigantesca. Estou usando no passado, porque estou falando da profecia no passado. Mas é futuro, porque essa organização ainda não chegou, não se revelou na sua inteireza. Não sabemos quando será isso, não sabemos quando Cristo voltará. Não sabemos, daqui a 5 anos, ou 10, pode ser, ou é 20, pode ser daqui a 100, pode ser. Então, não sabemos. Então, na realidade, quando diz que nada chegou a este ponto de imoralidade espiritual,
mostra futuro, que vai ter ainda. Tudo que você conhece hoje, de seitas cristãs, religiões não cristãs, adoração ao diabo, blasfêmias, tudo que você imaginar hoje não chega perto do que esta organização vai ser. E o que você conhece, o que nós conhecemos de poder em termos religiosos hoje, não chega perto. Nunca esteve tão grande quanto estará na época em que esta mulher, organização, será revelada de uma maneira tal que os habitantes da época vão dizer, é óbvio, está aqui. Para nós hoje discute-se para lá e para cá, para lá e para cá, faz livre, mais livre, mais livre, porque nós não temos as informações necessárias. Um dia, as pessoas viventes na época vão ter. Se for nossa geração, vai ter. Hoje, não temos ainda. Se for nossa geração, vai chegar. Tudo bem. Além disso, João admirou-se com essa terrível característica dessa mulher. Organização, uma grande perseguidora dos crentes, como já coloquei aqui. Embriagada com o sangue. Ideia de excesso, de farra assassina. Porque quem bebe um pouquinho não fica embriagado, não. Quando a pessoa fica bêbada, é porque entrou no excesso, bebeu demais. É isto. Então aqui, quando fala em embriagado, é excesso, exageradamente. Derramou sangue demais, assassinou de uma maneira absurda crentes, testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo. Santos e crentes. Pastor, o senhor falou sobre o aspecto de grande, o aspecto de mãe, aspecto de meretriz, abominações, embriaguez e tal. Tudo bem. E o nome Babilônia? O que significa Babilônia? É uma pergunta que todo crente que quer estudar um pouco que seja este assunto deve fazer. Antes de qualquer coisa, antes de descrições sobre características dessa tal de Babilônia, o que a Bíblia fala dela? Lembra que na mensagem passada eu disse Armagedon, famoso Armagedon. Vamos fazer agora um estudo detalhado de todas as passagens que a Bíblia fala sobre Armagedon. Pronto, o estudo já está feito, porque já citei a única passagem que tem, não tem duas. Aí vocês rirem e tal, não sei se muitos talvez tenham se admirado, dizer, puxa, é tão famoso esse negócio de Armagedon, esse nome, essa batalha, esse ligado com o Apocalipse, final dos tempos, uma batalha final, é um negócio tão forte, filmes com nome seculares, o mundo fala, todo mundo fala, Armagedon, ui. Aí a Bíblia vem e fala uma vez. É interessante. Já comentei isto. Não vou poder dizer como fiz com Armagedon. A Bíblia só fala aqui em Babilônia e a gente vai ficar só imaginando o que é. A Bíblia fala várias vezes em Babilônia. Não facilita muito a nossa vida, no sentido de detalhes, aliás, atrapalha a vida de muitos estudiosos e eruditos, porque começam a estudar Babilônia à luz da Bíblia, mais livros históricos, livros de lendas, livros de seitas, e misturam tudo. E eu tenho lido livros atuais que têm denunciado fortemente ensinos de décadas assumidos como sendo inquestionáveis sobre o assunto Babilônia e chamando a atenção
Isso aqui sobre Babilônia, onde é que está? Na Bíblia. O tal do Nimrod, conversou com ele. Quem é Nimrod? Aí vai livros e livros e livros sobre Nimrod. E a Bíblia fala 2 frases ou 3 sobre ele, como nós vamos ver aqui. E se assume que Nimrod, então, é um personagem totalmente em que se adicionou muita lenda, muita especulação, mas muita. Então, isso é complicadíssimo, porque entra na cabeça do crente novo que começa a estudar essas coisas, e quando pensa em Babilônia, pensa em Nimrod, no Nimrod não bíblico. Que dizem que assim Nimrod fez isso, que Babilônia então é o berço disso. Para. Quem quiser vai estudar sobre Nimrod e vai gastar isso horas e horas. Eu tive que gastar por vocês. Nimrod, o inventado. O bíblico está aqui, nós vamos ver. Primeira referência sobre Babilônia na Bíblia, Gênesis 10. Vamos lá. O que é que a Bíblia fala sobre Babilônia? Esta palavra quer dizer o quê? Este conceito. E como eu disse, vai nos ajudar num aspecto e não tanto noutros. Detalhes do tipo dos que gostam das lendas, não vamos ter. Muitas conclusões importantes, que são as conclusões que, entendo eu, Deus quer que tiremos, porque são baseadas na Bíblia, aí nós podemos, agora bem limitadas. Esse é o trabalho que dá a estudar a Bíblia como Bíblia, sem deixar se levar por outras fontes, por mais que elas sejam consideradas idôneas e coisas desse tipo. Algumas não são fontes externas. Gênesis 10, de 8 a 10, lemos assim. E se passou depois do dilúvio, pouco tempo depois, esse pouco não se sabe precisar. Mas pouco. A ponto de sugerir que Nimrod era bisneto ou tataraneto, coisa assim, de Noé. Mas alguns acham que não, porque as gerações não são exatamente de pai para filho, podia pular algumas etapas e tal, mas era próximo. A época é ali 2000 e tanto antes de Cristo. 2000 e tantos anos antes de Cristo. Cuc se gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Olha aí, o que a Bíblia está dizendo de Nimrod. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel. Primeira vez na Bíblia. O princípio de seu reino foi Babel. Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele, Nimrod, para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Ponto. Encerrou o que a Bíblia fala de Nimrod. Babel e Babilônia são exatamente a mesma palavra numa língua anterior ao hebraico, o acadiano. Significa portão de Deus. Assim falam os estudiosos, aqui eu dependo 100% dos estudiosos, porque eu não conheço acadiano, óbvio, hebraico praticamente nada, então eu dependo aqui dos eruditos. Era da terra, na terra de Sinar, que é na Mesopotâmia.
berço do futuro Império Babilônico, que os estudantes já ouviram muito sobre o Império Babilônico. Eu me lembro o jeito que o padre, meu professor de história, falava Nabucodonosor. Ele falava bem grosso, nunca esqueço. Então ficou na minha cabeça o tal desse Nabucodonosor. Todos já ouviram falar nele e no Império Babilônico. Muito bem. Aqui estava essa cidadezinha, esse vilarejozinho sendo fundado aí, no lugar onde haveria de ser o Império Babilônico. Hoje é parte do Iraque, essa região que era chamada Terra de Siná, depois Mesopotâmia, que literalmente significa entre dois rios, que são os rios Tigre e Eufrates. Está tudo lá hoje, ainda hoje lá. Muito bem. Nimrod. A Bíblia diz, vocês são testemunhas comigo, apenas que ele foi poderoso e grande caçador diante de Deus. Não há nada de positivo ou de negativo, apenas que ele era muito poderoso. E ele fundou a cidade, obviamente, vila de Babilônia, entre outras, e diz que Deus estava atento a tudo isso. E alguns interpretam esse diante de Deus como o fato de dizer Deus estava atento a tudo isso. Uma maneira de explicar. Outros explicam o diante de Deus como era do agrado de Deus. Aí já é explicativo, porque o que está dizendo é que era diante de Deus. Então, uma interpretação cuidadosa é essa. Diante de Deus, Deus estava atento a tudo aquilo e nada passava despercebido aos olhos dele. Tudo bem. Muitos intérpretes de Apocalipse consideram que Nimrod foi um rebelde a Deus. Alguns já consideram isso de uma maneira absolutamente, é um dado que não se discute. É impressionante, depois de ler essas denúncias, esses alertas, eu fui checar em vários comentários e está lá. Então, Nimrod, que era um homem terrível, um homem totalmente anti-Deus, contrário a Deus. Ué, de onde é que esse pregadorzão, que eu tanto admiro, escritor, de onde é que ele tirou isso? E eu sei de onde foi. Os livros que influenciaram essas pessoas que estão aí no mercado ainda hoje, estão aí. Considerando que ele era um tirano e um líder da revolta de Babel. Vamos já falar sobre Babel. Outros acham que não, ele foi fiel a Deus. Inclusive o grande pregador Crisóstomo, século IV, acha que ele foi um grande fiel a Deus. E esse, diante de Deus, era aprovação divina. Opinião. Então, há os dois tipos de histórico ou de opiniões sobre Nimrod. Tudo é especulação. Tanto o que pinta Nimrod como um déspota, rebelde contra Deus, perigosíssimo, violentíssimo, como os que acham que ele era um homem fiel a Deus e que fazia as coisas diante de Deus, no sentido que oferecia a Deus e Deus aceitava. É claro que era isso, não é claro, não, nem uma coisa e nem a outra. Pior, Nimrod passou a fazer parte de muitas lendas misteriosas, inclusive visto como um ser sobrenatural, de acordo com essas lendas. Em uma das versões muito cridas por comentaristas bíblicos, inclusive, ele era marido de um tal de Semíramis. Quando ela estava grávida, Semíramis matou Nimrod, o marido,
nasceu Tamuz, que seria a reencarnação do pai. Então ele era um misto de filho e marido de Semíramis. Já estão vendo aonde isso vai dar. A relação entre a mãe e o filho ficou muito confusa. E Tamuz sendo considerado, muitas vezes, um homem, ou um deus, ou um semideus, uma figura diferente. Ainda conforme a lenda, e muitos creem nisso, é que a partir de Babel, tudo liderado por Nimrod, que morreu, mas depois voltou no filho, surgiram todas as falsas religiões do mundo. E que dali começou realmente uma onda de religiões em que o ponto central era uma mulher poderosa, misteriosa, meio deusa, aí tem os nomes, que isso tudo é muito interessante, gente. Ísis no Egito, Vênus, Diana, Atena em Roma, e várias outras que eu não anotei. Tamuz era um deus pagão, que a Bíblia fala dele. Ezequiel, se eu não me engano, não anotei. E para muitos, o catolicismo romano nada mais é do que uma versão cristianizada do culto idólatra a Tamuz e Semíramis. Filho e mãe, mãe e filho. Começando tudo com a história de Nimrod. Segunda referência sobre Babel. Gênesis 11 e 9. Eu teria que ler para dar sentido mesmo. Nós vamos parar aqui. Porque se eu continuar aqui, vai ser no mínimo 1h20, 1h30 de pregação, que eu me recuso. Não quero, já prometi a vocês isso inclusive. E eu sabia que todo esse material aqui, eu disse, isso não vai dar certo. Em algum ponto vai estourar meus 50 minutos aqui. Estamos em 58. Ou seja, já estourou. E eu não quero perder a atenção de vocês, não quero ficar... Pastor Mauro, 1h30 de pregação. Podem criticar outra coisa, e daí tem muito que ser criticado meu, certamente. Mas o tempo das pregações eu não queria que fosse. Então eu quero ser rigoroso, mesmo sacrificando as pregações no sentido lógico do pensamento. Você já pensou para eu levar vocês ao estado mental que vocês estão agora, concentrados em tudo que eu já falei, preparando para agora e parar? Mas eu banco. E eu repito um pouco no comecinho ali, rapidamente, para a gente pegar, porque é interessante. Eu comecei a explicar o que a Bíblia diz sobre Babilônia. Quando o crente vai estudar Apocalipse, e entra no capítulo 17, aliás, antes do capítulo 17, no 16 já tinha falado a palavra Babilônia rapidamente, e antes disso, mas só dando toques, mas entrou pesado mesmo, foi no capítulo 17 e 18, o crente vai chegar lá e dizer, Babilônia, o que é que eu faço com isto? Vou estudar. Muito bem. Primeira coisa que ele vai fazer, eu vou para a própria Bíblia e vou levantar o que tem sobre Babilônia.
antes de ir para os comentários, antes de ir para os livros que adotam quase biblicamente lendas, antes de ir para as coisas esquisitas, as mil interpretações, ele vai para a Bíblia. Então qualquer pessoa pode pensar o que quiser de Armagedon, mas sabe que só fala uma vez lá, e eu disse, o que a Bíblia fala de Armagedon é isso, neste versículo. Ponto. Que você quiser crer sobre Armagedon é por sua conta. E é assim que o estudante da Bíblia vai utilizar a Bíblia a seu favor, nas suas convicções, nas suas maneiras de ver as coisas, e sem ir na corrente teológica do cicrano, do beltrano, ou isso ou aquilo. Então não é só nas grandes decisões, calvinismo e arminianismo, pregação pela fé, mas com a ajuda de obras e tal. As grandes decisões, uma vez salvo, sempre salvo, perseverança dos salvos, eleição, predestinação e tal. Tudo bem, é importantíssimo o crente se posicionar nestas coisas, mas nas coisas, vamos chamar, secundárias, como o que significa Babilônia, por exemplo, também ele deve se ater ao que a Bíblia diz, em primeiro lugar, conhecer exatamente o que a Bíblia diz. Uma vez sabendo isso, aí ele parte. Aí vai ler para lá, ler para cá, ler um, ler outro, aí fique à vontade. Mas ele tem a base bíblica para não se deixar desviar. Aí ele vai ficar com ideia não só sobre as grandes doutrinas de salvação, soberania de Deus e tudo, mas inclusive noções escatológicas, e em qualquer área da Bíblia. Mas nós estamos vendo escatologia, noções escatológicas. A minha noção escatológica é com base no que eu entendo da Bíblia. Bom, eu entendo da Bíblia, eu conheço as passagens que você conhece, mas eu entendo diferente. Tudo bem, é outro assunto. Mas nós estamos nas mesmas passagens que eu interpreto de uma maneira um pouco diferente, ou até muito diferente. Mas a fonte é a Bíblia. A fonte da sua crença. Mesmo que a Bíblia não dê muita margem para desenvolver muita coisa, porque fala menos do que você pensava, mas você fica ali. Aí depois você diz, eu admito que isso aqui pode ser assim, admito que possa ser assim, eu acho interessante a opinião do teólogo tal, do século passado, ou 5 séculos, Agostinho, de 2000 anos atrás, 1800 anos atrás e tal. Tudo bem, é outra história. Mas você não arreda pé do que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Os jovens me fizeram uma pergunta ontem, que eu fui responder a eles, sobre tatuagem. Primeira coisa que eu fiz, fui para a Bíblia e disse o que a Bíblia fala sobre tatuagem, e fui estudar, nunca estudei tanto sobre tatuagem. Aliás, eu disse para eles, eu confesso que nunca tinha estudado, era coisa nenhuma sobre tatuagem. E fui estudar, estudei, foi muito essa semana, além de Babilônia na minha cabeça, ainda tinha tatuagem também, e muitos outros assuntos, foram 19 perguntas, que eu respondi 5. Mas tudo bem. Então, o que a Bíblia diz sobre tatuagem? E não é que tem uma passagem que algumas versões têm tatuagem? Não acredito. Aí você vai, não, a palavra não é tatuagem, coisa nenhuma. Tatuagem é marca. A palavra é marca. Tatuagem, não. A palavra é tal, é outra coisa, mas a versão tem tatuagem. Nenhuma dessas que a gente usa muito, não. Mas está lá. Então, eu disse para eles, o que a Bíblia fala sobre tatuagem é isso, que era basicamente nada. Agora, vamos para outros aspectos da vida cristã, que incluem a ideia de tatuagem, para saber se a gente aprova, se não aprova, se é isso, aquilo. Aí fomos. Mas a primeira coisa, o que a Bíblia diz. E não vá pensar que a Bíblia é a versão que você tem em casa, não. Porque você pode ter a versão que fala a palavra tatuagem, mas ali é praticamente uma transliteração, ali é uma maneira muito popular de falar, mas não é uma versão muito, tanto quanto literal. Então não é simples o crente botar pé e se firmar nas suas convicções. E eu gostaria que vocês saíssem de Apocalipse com as convicções bíblicas sobre essas coisas todinhas aqui. Armagedon,
agora Babilônia, anticristo, falso profeta. Correto. É isso aqui que a Bíblia diz. Agora, interpretações, tem esse, que é secundário e fica com cada um de vocês. Então, até aqui, o que é que nós vamos tirar? Que Deus vai julgar, uma organização extremamente poderosa, extremamente ruim, perversa, imoral nos dois aspectos, falsa, idólatra, rica, mancomunada com políticos. Então, tudo que a gente vê de ruim ao nosso redor acontecendo em termos mundiais, e as coisas se deteriorando moralmente, espiritualmente, claro que não podemos deixar de pensar que vai conduzindo, pouco a pouco, rapidamente, eu não sei o tempo, mas vai conduzindo a um ponto em que nunca se imaginou que iria chegar. Já é muito comum crentes dizer hoje, eu não imaginava que chegava a esse ponto. Pois é. Mas ainda vai ter muito o que acontecer em termos de decadência da raça humana. Vai chegar a um limite, a um ponto absolutamente asqueroso aos olhos de Deus. E essa Babilônia, juntamente com o anticristo, serão responsáveis por boa parte disso, e depois o anticristo vai destruir a Babilônia religiosa, ele e os reis, usados por Deus para isso, e vai jogar tudo para si próprio. E no finalzinho, o anticristo vai ser o líder civil, político, militar e religioso do mundo, depois de ter destruído esta mulher aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude ao navegar por águas bem difíceis de navegar, e que saiamos sem muitos respingos em termos de má interpretações, má condução da Tua palavra. Dá-me esta responsabilidade, ilumina-me, dá-me humildade, honestidade para expor o que eu penso que a Tua palavra está revelando, em que podemos pisar em terreno seguro e deixar claro o que é especulação, o que é pensamento, mesmo pensamentos de homens sérios, comprometidos com a Tua palavra, que têm suas ideias, suas opiniões, mas que o crente saiba discernir o que é a Tua palavra, o que é opinião de gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por isto, inclusive pelo que foi pedido no início deste culto, que haja conversão em nosso meio, que pessoas que querem se livrar desse jugo mundano, secular, que o mundo opera sobre eles, por trás o próprio diabo, e querem ir para o jugo de Cristo, esse que vai já voltar de acordo com o Apocalipse, e pessoas se libertem do que não presta aos teus olhos, do que é prostituição, do que é imundície, do que é abominação, do que é sujo, do que é imundo, porque é isso que o mundo é aos teus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço, leva pessoas a Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.